Quando nós consideramos a história do povo de Israel, nós percebemos ali a existência desse personagem que muitas vezes ele aparece junto ao rei, outras vezes falando diretamente ao povo. Então é uma figura assim, bastante importante dentro da história bíblica, o profeta. Mas o profeta, ele tinha uma função política? Vamos abrir uma enquete aqui. Então, vamos crer aqui, vamos colocar aqui. O que você acha? Você que está nos assistindo, provoca seus colegas que estão ao teu lado aí, telefona para alguém. A minha pergunta é, o profeta tinha um envolvimento político? Que é o que o Luzilei perguntou aqui. Inclusive a enquete já está aí no chat, basta você clicar no quadrado azul que está aparecendo e assinalar a alternativa que você julga ser a alternativa correta. Então aí temos a pergunta. Os profetas bíblicos tinham funções políticas? Você pode clicar em sim, não ou em talvez. São essas as três opções que você pode assinalar, que você pode clicar aqui no chat. Então basta você abrir o chat aí no seu dispositivo, onde você está assistindo essa transmissão, e clicar na alternativa que você julga ser a alternativa correta. Inclusive já temos 11 pessoas que participaram aqui. Somente a título de... Podemos compartilhar um pouco desses dados? Sim, acho que sim, com certeza. Né? Então, temos 23% de votos em sim, 56% agora em não e 19% em talvez. Mas você já registrou qual é a sua opinião acerca desse assunto? Qual é a sua opinião acerca desta pergunta? Os profetas tinham funções políticas em Israel, em Judá? Eu vou fazer uma introdução enquanto eles pensam, tá? Ok. Vamos analisar a característica do político, né? Uhum. Qual é a expectativa que o cidadão tem do político? Vamos pensar aqui comigo, você? Bom, o que eu espero de um político? Eu espero que o político atenda às minhas necessidades de educação, de saúde, enfim. O político tem que dizer para você que ele tem uma alternativa. Uhum. Ele tem um projeto que resolva o teu problema. Ele não te condena. O político não puxa a tua orelha, tá? Porque se ele o fizer... Ele perde seu voto. Ele perde seu voto. Então, vamos lá. O político, ele tem que apresentar um projeto. Esse projeto tem que ser votado, né? Aprovado e aplicado. Até isso acontecer, você cria um período de expectativa. É o que aconteceu agora na eleição, né? Fica aquela ansiedade e tudo. Esse processo de disputa que mexe com a estrutura humana. Bom, e aí, essa é a característica do político. Agora, vamos para a característica do profeta. O profeta, de acordo... Eu fiz um comentário no abrindo a Bíblia, no slide. O slide diz assim, no slide está escrito assim, eles, os profetas, nunca criaram nenhum movimento. Uhum. Então, o profeta não criou movimento. Você conhece algum movimento criado por profeta? Não me lembro, na Bíblia não. Não, a Bíblia não relata. Os profetas são críticos morais. Ele critica o quê? O povo está distante de Deus. O povo está adorando a deuses estranhos. O povo está prostituindo. Então, quando o profeta fala, Luzilei, ele não tem aquela recepção, aquela recepção positiva, entendeu, pessoal? Porque ele tem que falar a verdade e dizer aquilo que você não gostaria de ouvir. Costuma ser assim. Vamos dar um exemplo. Se Natan fosse um político, Luzilei, pelo que Davi fez, todo aquele erro que ele cometeu, será que Natan, se ele fosse político, ele diria o que disse? O que você acha, Luzilei? Agora eu faço uma enquete com você. Não diria. Ele tentaria agradar Davi, falar... Teve alguma coisa assim que não saiu muito bem, não deu muito certo, mas vamos ver um jeito de ajustar e tal. Tentaria contornar a situação, o problema. Exatamente. Mas sem confrontar o problema. Sem confrontar. Nós já temos... Eu quero aprofundar, mas eu quero saber se temos resultado da enquete. Já temos sim. Então vamos lá, fala aí, Luzilei. Tivemos aqui 24 participantes na enquete.
50% responderam que o profeta não tinha funções políticas. 37% respondeu que sim e 12% talvez. 37% respondeu que sim? Sim. Então eu vou dizer para você é que não. Sabe por quê? Porque o profeta, ele poderia, até as ações proféticas poderiam desencadear questões, comoções políticas. Uhum. Mas ele é indiferente a esses fatos. Porque se ele tivesse envolvido nos fatos, ele temeria totalmente. Então vamos lá. O profeta, será que você encontraria algum político citando Isaías 58:1? Olha que interessante. O pessoal da produção vai colocar o texto aí. Isaías 58. Olha só. Grite a plenos pulmões. Olha. Mas falando o que, Luzirei? Não se detenha. Erga a voz como trombeta. E anuncia. Aí conclui, Luzirei, por favor. Anuncie. E anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Eu não vejo. Ou seja, o profeta ele toca exatamente na ferida das pessoas. Ele não apresenta um projeto, ele fala que o projeto já existe. O projeto é o plano da redenção, que tem como objetivo salvar o homem. Eles se desviam do plano. O que faz o profeta? Os repreende. Então, queridos, o profeta ele tem um compromisso moral de erguer a palavra de Deus ao nível correto e de alertar o povo da condução, a condição que eles devem, o caminho que eles devem seguir. Essa é a missão do profeta. O profeta não tem envolvimento político. Se o profeta tivesse envolvimento político, de longe, nunca João Batista ia falar com uma pessoa de destaque da sociedade judaica, tá? E dizer assim, não é lícito você ficar com a mulher do teu irmão. Não. Você acha? Não, ele não ia fazer isso. Então, a realidade é que o profeta não teve nenhuma relação política. Ele provocou problemas, porque ele foi contra reis, ele foi contra líderes, foi contra mesmo o povo. Ficou exposto a ser morto pelo povo, mas ele cumpriu. Então, se eu, por exemplo, me colocar como um político, como um profeta, e quiser ser político, eu vou ter que abrir mão de um dos dois. Ou eu sou político ou eu sou profeta. Porque se eu for profeta, eu vou ter que dizer ao povo o que eles precisam ouvir. E nem sempre o povo está disposto a ouvir. Essa é a resposta. O profeta não teve na Bíblia envolvimento político. Pastor, trazendo apenas um exemplo, eu estava localizando aqui na Palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 3, nós temos aquele episódio onde Eliseu salva 3 reis, rei de Israel, rei de Edom e o rei Josafá, lembrado, sem acepção, sem partidarismo. Ele salva. Entretanto, nesse episódio, o rei de Israel, ele a princípio se opõe, porque ele diz assim, que este profeta sempre falava coisas ruins para ele. E ele não estava muito disposto a ouvir a voz do profeta aqui no caso Eliseu. E nós vemos outros episódios, né, onde existiram profetas que tentaram se meter com a política. Sim. Mas eram aqueles profetas que a Bíblia chama de falsos profetas, porque eles falavam aquilo que o rei queria ouvir não o que Deus estava mandando. Exatamente. Então, aí entra o problema, né? Quando temos pseudos profetas, por assim dizer, querendo agir nas duas situações, como profeta e também como político, ele na verdade vai se tornar um falso profeta, porque para ganhar na vida política ele não vai poder usar do seu dom profético, né? Não. Conforme bem apresentado pelo pastor. Perfeito. Então aqui nós temos a primeira resposta. Eu quero concluir esse primeiro momento com essa pergunta, respondendo essa pergunta. De fato, com certeza, saibam, analisem com carinho, leiam toda a história dos profetas. Vocês vão ver que o profeta nem sempre ele apoiava o rei. O profeta nem sempre apoiava o povo e raramente apoiava o povo, porque o que o registro bíblico mostra é que o povo de quando em quando se afastava do compromisso com Deus. E o profeta tinha que dar a nota. E o projeto de vida que o profeta pregava é o projeto do plano da salvação de um povo
que deveria brilhar no mundo. Esse projeto já estava pronto, o profeta não precisava preparar, não. Ele já veio desde os céus, né? Desde o Éden, pronto para salvar o homem. Perfeito, Luzilei. Essa é a resposta simples. Se você gostou desse assunto, ficou curioso, desejando saber mais, assista esse vídeo completo no canal Abrindo a Bíblia. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, mande lá no Instagram, @abrindoabiblia.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.